Antes de você entrar, primeiro eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui. Para mim é uma honra tê-lo, né, no meu perfil. Eu já fiz essa declaração para você, para nós dois, mas eu vou me declarar aqui para todo mundo ouvir, dizer que para mim é uma satisfação enorme descobrir que existem profissionais no nosso Brasilzão de meu Deus aí que preocupa-se com a integralidade do cuidado e da saúde, né? Que entende saúde como saúde espiritual, emocional, física e respeita a nossa fisiologia, tenta ser o menos intervencionista possível para que nós consigamos, então, viver a nossa liberdade de ser fisiologicamente, recuperando os pilares básicos para a nossa saúde. Então, seja muito bem-vindo. Desculpa ter te feito esperar um pouquinho aí, mas era por um tempinho para o pessoal chegar também, né? Eu estava te apresentando antes de você chegar, e aí queria te deixar falar um pouquinho, assim, eu acho, vou te fazer esse elogio aqui também em público. Eu acho que você fala muito bem sobre o nosso tema de hoje. Acho que você aborda essa parte hormonal assim com muita didática, com muita clareza. Então, mais uma vez, é um prazer te ter. Gratidão é a minha, né? Eu estou bem feliz de estar aqui com você, né, doutora, porque já acompanhava, tinha visto, a gente começa, pela rede, a gente começa a se conectar um pouco com os médicos que têm conexões, assim, de pensamento, né? Então, eu tenho várias áreas, assim, que eu acabo atuando. Então, tem lá o grupinho dos homeopatas, tem o pessoal da acupuntura, tem o pessoal da medicina funcional, da hormonologia, né? Então, muito legal poder conectar e assim, logo que eu vi o teu trabalho também me inspirou bastante. Eu acho que a gente se inspira bastante e acho que é importante a gente fazer esse tipo de ação, né? De a gente poder conversar, trocar conhecimentos, experiências também, né? Que talvez em outros contextos a gente não teria chance, né, de fazer. Então, eu que estou grato aqui. Você tem, né, já uma trajetória talvez muito mais madura nesse assunto, mas eu vou tentar contribuir aqui com alguns pensamentos e você vai também complementando com a sua experiência, né? Eu tenho certeza que é muito engrandecedor, porque foi exatamente o que eu venho falando esses dias, quando me referi ao nosso encontro, que nós realmente precisamos unir forças, né, para trazer a informação de qualidade para que o nosso cliente, que é adulto, mas que dotado da informação, possa fazer as suas escolhas, né? Perfeito, perfeito. Isso mesmo. O mais importante é isso, é dar o poder da escolha consciente, né? Então, é E obrigação trazer para eles assim as indicações, os benefícios, os malefícios e deixá-los escolher, porque cada escolha é uma renúncia né? Somos adultos que temos então nosso livre-arbítrio, nós não estamos aqui para ser contra, a favor, nós estamos para esclarecer os fatos, né? perfeito. E é isso, eu também compartilho dessa visão. Eu acho que a medicina hoje em dia, as pessoas elas têm acesso à informação, né? Então você pode através tem acesso à informação boa e ruim, né? Isso que é a questão. Mas você tem acesso sim aos mesmos estudos que nós temos acesso, né? Então, às vezes o paciente tem uma condição clínica que ele às vezes sabe mais do que a gente sobre aquela doença, aquela situação que ele está vivenciando, né? Então eu acredito muito nisso, né? De a gente hoje não é mais aquela postura do médico como alguém que detém o conhecimento e vai lá e manda a pessoa fazer certas coisas, né? Mas a gente constrói esse conhecimento e essa decisão juntos, né, com o paciente. Então a gente traz o nosso conhecimento, mas ele também traz a vivência. E a partir disso, então, tem alguma conduta, tem alguma mudança do estilo de vida, tem uma decisão em relação ao medicamento. Eu acredito muito nisso, nessa decisão compartilhada, né? Então, eu acho que as lives, os conteúdos ajudam, né? As pessoas, puxa, eu nunca tinha pensado nisso, eu já tinha ouvido falar, mas não tinha compreendido tão bem. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Exatamente. E esse tema, assim, o meu grande público é feminino, né? Eu trato homens também, pessoas no geral, obviamente, mas o meu grande público é feminino. E esse assunto, contracepção hormonal, está muito ligada a uma das minhas áreas de atuação, que é a sexologia, né? Perfeito.
Exatamente. E gera para nós, para elas, muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas de confundir hormônio com medicamento, né? E aí, eu outro dia assisti uma live sua também sobre hormonologia e fiquei assim encantada com a sua abordagem. Então eu queria que a gente explicasse um pouquinho, começasse assim do básico mesmo, de dizer o que é hormônio, qual que é a diferença de um hormônio e do medicamento, né? O que é que nós temos de indicação absoluta, o que é que nós temos de vantagens para o uso e quais são, obviamente, as interferências na nossa saúde integral aí com o uso talvez desnecessário desse tipo de medicamento, né? Maravilha, muito bom, né? Acho que isso que você coloca já no início já é algo bem fundamental de início, né? Eu acho que todas que estão nos ouvindo aqui, homens no Eita, tema, é a gente conseguir. deu uma parada. Deu uma interferência. Voltou? Deu uma interferência. Voltou. Você me ouve Acho que bem, bem. me vê bem? Tá perfeito, tá ótimo. Tá, agora tá, voltou. Então, isso que a doutora Ana colocou é muito importante, né? Quem está nos ouvindo, e a gente, quando se fala na palavra, eu vou usar um hormônio, né? Existe esse uso difundido, eu vou tomar um contraceptivo hormonal. A palavra hormonal talvez não seja, assim, algo melhor usado para esse tipo de medicamento. Como bem você comentou, né, Ana? Isso é medicamento. As pílulas anticoncepcionais, né, que ficaram cada vez mais populares ao longo dos anos, elas têm que ser consideradas medicamentos, fármacos, né? Ou seja, são moléculas, substâncias que foram alteradas, né? Que elas foram sintetizadas em laboratório e muitas vezes alterado um radical em relação ao hormônio que nós temos no nosso corpo. Então é completamente diferente a gente falar de hormônio. Hormônio é o que está correndo no nosso corpo. Existem hormônios sintéticos que são exatamente iguais aos que percorrem nosso corpo, que são fabricados pelas nossas glândulas. E existe isso que a gente chama de contraceptivo hormonal oral, né, que ficou conhecido como pílulas, que não são, mas são moléculas que foram modificadas e que, portanto, ao utilizadas, né, sem uma indicação muito clara, mas às vezes de um uso muito banal, né, porque a gente sabe que muitas vezes o acesso a essas pílulas contraceptivas ela é indiscriminado, qualquer mulher pode chegar na farmácia e pedir uma pílula, né? Então isso vai Exato. ter consequências no corpo, por quê? Porque essa substância não existe no seu corpo. É um princípio básico. Você vai estar tomando uma alopatia. O que é uma alopatia? É um medicamento que o corpo não sintetiza, não existe no seu corpo. E ele vai ter não só um aspecto de contracepção, que ele vai funcionar como uma contracepção, mas ele vai desencadear uma série de outras respostas no corpo, que aí acho que é o objeto um pouco de que a gente quer trazer aqui hoje, que não são interessantes para a saúde da mulher, principalmente quando não tem uma indicação clínica muito clara, né, que os contraceptivos hormonais eles têm indicações clínicas. Às vezes eles são utilizados para determinadas doenças, né, que a mulher já está num desequilíbrio muito grande. Então já apareceu uma endometriose, apareceu um ovário policístico, existe um mioma que está sangrando muito, né? Então existem algumas indicações clínicas claras, que é diferente daquela mulher que às vezes, eu não quero engravidar, então deixa eu tomar uma pílula. Mas espera aí, será que é a melhor opção para a sua saúde? Então acho que começamos por aí, né, Ana? No Tá. sentido de falar para as mulheres que são coisas muito diferentes. As pílulas anticoncepcionais não são hormônios, elas são fármacos que têm uma ação semelhante aos hormônios. E por não serem hormônios, vão ocupar o lugar dos hormônios no nosso corpo. E aí vai ter algumas das consequências, né? Exatamente, foi super bem colocado. A pílula anticoncepcional também, né, amigo, ela vem assim trazer para a mulher a liberdade. Ela veio nessa revolução feminina, né? A gente, eu, assim, na postura de sexóloga, e a gente trabalha muito essas questões também de gênero, né? Apesar de não ter nada a ver com feminismo, obviamente, mas é histórico.
né, histórico. A pílula Perfeito. para nós a liberdade de escolha do momento de engravidar, por exemplo, né? Esse é um fato histórico Uhum. importante, que deve ser, obviamente, preservado na sua questão liberdade, mas hoje nós temos, por exemplo, outros métodos aos quais podemos recorrer, que não são métodos hormonais medicamentosos, nos quais nós poderemos escolher o momento para engravidar ou não, né? Perfeito. Acho que aí é uma diferença bem grande, né? Bem grande Isso mesmo. Mas isso pode. que você falou é perfeito, né? Acho que, por um lado, a pílula ela deu muita liberdade mesmo. Ela faz parte da emancipação da mulher, da colocação da mulher nesse mundo atual, né? Mas realmente a gente tem que pesar também a questão da fisiologia. E aí a decisão da mulher, né? Será que ela vai usar? Qual é o custo que ela vai também ter em relação a essa escolha, né? E quais seriam essas outras opções. A gente sabe, né, Ana, que existem opções não hormonais também, né? Sim, Existem opções contraceptivas não hormonais que acho que é legal depois que a gente comente mais, né? exato, que na verdade é a nossa preferência por não interferir na nossa fisiologia, né? Se a mulher não tem uma indicação clara para o medicamento, né? Que a gente, você já citou e eu vou repetir, que eu acho que isso tem que ficar bem claro para eles, que é uma endometriose, é um mioma sangrante com repercussão clínica que tem que ser controlado e que naquele momento é não operável, por exemplo, né? Não cirúrgico. A mulher tem a história da TPM, né? Moderada a grave, mas como acontece com a endometriose também. Então, nós temos doenças as quais são indicações praticamente, né, absolutas do uso do medicamento. O que eu falo com elas, Luiz, é o seguinte: nós, enquanto gênero, né, enquanto fêmeas, enquanto mulheres, é natural, é da espécie, é natural do gênero que nós sangremos todo mês, que nós Isso menstruemos. já é um ponto bem, bem profundo, né? Que hoje em dia tem sido muitas mulheres, a gente percebe assim na clínica, né? Muitas Aham, mulheres, elas não conseguem entrar em contato com essa realidade feminina, né? No sentido de meu corpo vai ter um ciclo lunar e ele vai sangrar porque é uma coisa natural, é algo saudável. Muitas exato. vezes foi incutido na cabeça dessa mulher que isso não é saudável e de que isso é anormal e que, na verdade, isso atrapalha ela diante de uma série de imposições, né? Sejam sociais, sejam familiares, etc., em que ela se vê, então, olhando para essa menstruação como algo muito ruim, muito incomodativo, né? Que não faz parte de mim. Então, tem essas mulheres que, infelizmente, estão nesse sofrimento, nessa desconexão, muitas vezes, com o corpo. E aí, então, eu preciso usar alguma medicação que suprima isso, porque eu não consigo lidar com isso. Ou ninguém conseguiu me ajudar, nenhum médico conseguiu me ajudar, no sentido de regularizar esse ciclo. Só me deram pílula, só me deram pílula. Então também é uma questão, né? Exatamente. Isso a gente vê muito corriqueiramente, né? O primeiro passo que eu trabalho com elas é a gente entender que toda vez que nós tentamos modificar o natural, vai ter consequências, né? Vão ser geradas aí consequências maléficas, porque a natureza é muito perfeita, é muito sábia, né? A articulação da natureza, o curso natural das coisas é muito mais fácil de ser seguido do que a gente tentar desviar o caminho, né? Então, não dá para a mulher hoje querer ser uma mulher independente, que faz as suas escolhas, que tem os seus momentos e que não quer menstruar, mas quer ser uma mulher produtiva, que tenha disposição, que tenha libido alta, Nós não podemos ter o melhor dos dois mundos nesse sentido, né? Já que Isso. natural precisa deixar que flua realmente, né? Então, o primeiro ponto é a gente entender
que uma mulher sadia na menarquime, né, na vida reprodutiva dela, é uma mulher que sangra todo mês. Se esse sangramento Perfeito. é um sangramento que é um sangramento anormal, que te traz muita dismenorreia, que a gente chama, que é a cólica menstrual, né? Que te faz ir em busca de um pronto atendimento ou coisa do tipo. Que esse sangramento é um sangramento muito extenso, que é um sangramento com coágulos, que pode trazer repercussão clínica em termos, por exemplo, de queda de cabelo, né? De indisposição, com certa anemia. A gente precisa rever e regularizar isso, né? Isso. O natural é que a gente sangre e que aceite essa condição feminina de ser, né? E a contracepção, nós temos outras opções que não vai interferir, então, nesse processo do sangramento mensal. É isso? Perfeito. Maravilha. E acho que é legal, né, Ana, a gente também trazer aqui um pouquinho de um raciocínio, né, em relação ao que é você tomar uma pílula anticoncepcional todos os dias, né? Então, lembrando daquele raciocínio que a gente colocou, de que isso é um medicamento, é um fármaco, nós sabemos que todos os fármacos, quando eles entram no nosso corpo, via oral, a maior parte das pílulas, né? Então, isso vai passar pelo fígado. O fígado ele vai ser demandado para que faça essa metabolização dessa medicação, para que possa, a partir dessa degradação, ter a ação que se deseja no corpo, né? Como contraceptivo. E aí, então, a gente já começa aí pensando, puxa, se eu estou tomando um medicamento e o meu fígado está sendo demandado, isso significa o quê? Que as enzimas do meu fígado, que tem um certo número, estão sendo utilizadas para esse fim. Ou seja, para as outras finalidades que o fígado está incumbido de fazer, síntese de vários hormônios, destoxificação e outras vias metabólicas, elas vão ficar de uma certa forma prejudicadas. Por quê? Se eu estou tomando um anticoncepcional, aí eu já tomo um omeprazol para o estômago, porque o anticoncepcional pode dar gastrite, né? Aí eu tomo um omeprazol. Daí, depois eu vou tomar mais alguma medicação, né? E assim por diante. Quanto mais a gente vai colocando fármacos, moléculas estranhas dentro do nosso corpo para serem degradadas, mais a gente sobrecarrega essa função do fígado. E a gente vai ter prejuízo de várias outras moléculas. E aí o anticoncepcional, que é importante que as meninas aqui entendam, ele vai ter uma ação, né, dentro de um receptor que é hormonal. Ele vai se ligar lá, mas ele não vai se ligar como o hormônio que o corpo da mulher produz como estradiol. Um etinil-estradiol não vai se ligar como um estradiol no receptor da célula. Vai ser uma resposta não ideal, né, dentro dessa célula. Vai desencadear uma resposta não ideal. E, ao mesmo tempo, vai tomar o lugar daquele hormônio que o corpo produz. Ou seja, as mulheres que estão tomando pílulas contraceptivas estão tomando o lugar dos hormônios, essas moléculas tomam o lugar dos hormônios e vão sinalizar lá para o nosso cérebro, né, para o cérebro das mulheres, para inibir dois hormônios importantes, né, o LH e o FSH, o hormônio luteinizante, o hormônio folículo estimulante, para que pare essa produção e, de alguma forma, os ovários também se congelem, né? Então, quando a mulher começa a usar essas pílulas repetidamente, ela está congelando esse ciclo natural, esse eixo hormonal natural que é cíclico, que é a cada 28, 30 dias, né? E os ovários estão congelados. E isso vai provocar uma diminuição global nos hormônios gonadais, né? Que acho que é uma coisa que se aborda bastante. Diminuição do estradiol, diminuição da progesterona, diminuição da testosterona e todos os efeitos colaterais dessa diminuição. Por isso que eu gosto, dentro da medicina funcional, o pessoal às vezes fala dessa forma, mas eu acho que fica bem claro. Tomar anticoncepcional direto é como estar numa menopausa química, né? Então, uma menina de 18 anos tomando anticoncepcional por 2, 3, 4, 5, 6 anos, ela passou 2, 3, 4, 5, 6 anos numa menopausa química, com as consequências de não ter essa secreção fisiológica, né? Então, acho que isso que tem que ficar claro, né? E tem que ficar claro para elas que mesmo no anticoncepcional, né, que tem pausa, interrompe e sangra na pausa,
esse sangramento não é menstruação. Menstruação é resultado da sua fisiologia, né? Menstruação ocorre quando você não usa nenhum medicamento que faz, então, a supressão, que a gente chama desse eixo gonadal, né? Que não interfere em FSH, em LH e em produção ovariana, liberação ovariana de folículos. Se isso acontece, você não menstrua, você só sangra, né? E a gente tem, então, a condição, como você citou, de menopausa química. Por quê? Uma mulher que não menstrua é uma mulher menopausada. Uma mulher que toma pílula é uma mulher que não menstrua. Quem não menstrua é menopausada química, neste caso. Traz para nós também o risco da menopausa, que é, por exemplo, diminuição da densidade óssea, né? Da mineralização óssea, com possibilidade, inclusive, realmente, de acontecer mais cedo aí para nós a desmineralização desse osso, trazendo osteoporose, osteopenia, cada vez mais cedo nas nossas mulheres. Então, ainda tem também essa questão, além de realmente baixar os nossos níveis hormonais naturais, levando, possivelmente, aí a baixa de libido, a pouca força muscular, a baixa de densidade muscular, né? A gente também trabalha nessa área aí da ideal composição corporal, buscando uma composição corporal saudável à medida que você tem mais músculo do que gordura. Para isso, termos, né, longevidade, aí conseguimos levantar de uma cama sozinho, conseguimos levantar de uma cadeira sozinho, tendo lá os 80, 90, 100, se Deus quiser. E se a gente, então, não contribui para essa qualidade muscular e óssea, fazer essa poupança, eu digo que músculo é economia que é como poupança, né? A gente tem que chegar lá nos 80, 90 ainda com uma qualidade, quantidade, densidade musculares boas, que façam, então, ter autonomia. Acho que a grande palavra é essa. E se eu já começo podando aqui na juventude os meus hormônios que sinalizam também essa força e esse ganho muscular e ósseo, eu estou, então, antecipando, né, esse processo de envelhecimento e de queda da autonomia lá na frente. Então, é outra coisa. E acho que uma coisa que é bem interessante nisso que você está falando, né, Ana, que a gente sabe que os contraceptivos, quando eles entram no trato gastrointestinal, né, então podem provocar ali uma reação no estômago, né, então uma gastrite pela medicação, mas o uso contínuo de anticoncepcional provoca uma coisa que é muito importante nesse assunto que você está colocando da longevidade, que é um processo de hiperpermeabilidade do intestino, né? Então, o uso já está provado isso. Algumas categorias de medicamentos são mais propícias a provocar hiperpermeabilidade do intestino, que a gente chama no inglês de leaky gut, que também está acompanhado junto com a disbiose intestinal, ou seja, essa microflora, esse microbioma, ele fica completamente caótico, ele não fica nos protegendo, não fica numa sintonia fina com o restante do nosso corpo, e a gente começa então a selecionar bactérias que não são muito interessantes, e ao mesmo tempo essa junção das células no intestino começa então a se afastar e provocar mecanismos ali mais, no início, muito silenciosos, né, do que a gente chama de inflamação crônica, né, silenciosa. Às vezes por uso de um anticoncepcional por 5, por 10 anos, que a menina, né, a moça nem questionou, porque ela simplesmente foi orientada, às vezes por um ginecologista mais tradicional, a tomar aquela pílula, sem questionar as consequências disso, né? Então, esse mecanismo intestinal, ele vai ser a gênese hoje, né, dentro do que a gente discute de medicina funcional, a gênese de uma série, inúmeras doenças crônicas, pessoal. Então, isso vai aumentar a chance de um diabetes, vai aumentar a chance de um risco cardiovascular, de um infarto, de um AVC, de uma, como a Ana falou aqui, de uma desmineralização do corpo, vai poder aumentar o risco de doenças autoimunes, vai aumentar o risco de doenças alérgicas.
Então, assim, dependendo da suscetibilidade a da tireoide também, que é uma coisa super comum hoje em dia, né, Ana? Você pega as mulheres, você vai fazer investigação da tireoide, como é comum hoje, existe um nível de anticorpos muito altos, né? E essa Tá? tireoidite de Hashimoto, às vezes, numa fase inicial, que a gente às vezes consegue ver e consegue tratar e frear um pouco esse processo, tratando o intestino, a dieta e o estresse dessa mulher, né? Então, esse mecanismo parece assim, nossa, mas tem tudo a ver com isso. Sim, apenas uma pílulazinha, mas tomada todo dia, 365 vezes no ano, aí vezes 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai gerando esses mecanismos não favoráveis, né, para a nossa saúde e longevidade. Então, vai aumentar o estresse oxidativo, vai aumentar a inflamação e isso vai desencadear aumento da chance de inúmeras doenças, né, que é tudo que a gente não quer, né, porque a gente não quer chegar com os 60, 70, 80 anos, né, tomando Exato. 10, 20 remédios, gastando uma fortuna na farmácia, tentando controlar sintomas. É melhor a gente ter uma visão mais preventiva, né? O que é pior, sem saúde, tomando 10 remédios para ficar bem e sem saúde e sem Sem autonomia. saúde, meio um zumbi, assim, né? Sem qualidade de vida, né? Exato. Então, o que eu quero que a gente realmente deixe claro hoje, como nós estamos deixando, é a implicação desse medicamento na nossa saúde global, na nossa saúde integral. Não é uma simples pílulazinha, né? E a finalidade, se e somente a contracepção, não justifica, né? Pílulas anticoncepcionais hormonais, porque a grande dúvida também, Luiz, é assim, mas e o adesivo? Ai, mas e o DIU hormonal? Aquele DIU daquela marca, aquele outro DIU daquele nome, né? E o injetável trimestral, né? Então, essas são só vias de administração do medicamento, mas o medicamento é o mesmo, né? Não na sua Perfeito. química, mas na sua ação. Na sua ação é o mesmo, né? A inibição do eixo. Então, é É um assunto que é muito comum, né? Se me permite aqui claro. interromper, mas você citou do DIU hormonal, né? Acho que é um assunto que toda semana, às vezes eu converso com as mulheres que, assim, existe um discurso que se construiu em torno do DIU, né, hormonal, o DIU com levonorgestrel, né? Tem várias marcas, mas enfim, né? Que assim, as mulheres têm essa ideia de, não, mas o ginecologista me falou que o hormônio só age no local, então não tem tanto problema. Não tem tanto problema, né, doutor? Aí eu falo assim, puxa, mas se age só no local, como é que inibiu o teu eixo? Porque vai lá no teu cérebro, vai inibir a produção, né, desses hormônios estimuladores do seu ovário, né? Então, o que está acontecendo, afinal de contas? Não é pouco, isso que tem que deixar claro, né? Qualquer medicamento, a gente sabe que na história dos anticoncepcionais, lá atrás se usava doses maciças, né? E teve muito problema com isso. E claro, a indústria ela foi diminuindo a dose desses Uhum. progestágenos, desses os estrógenos, né, alterados. E a Sim, gente sabe que hoje a gente tem doses menores, mas nem por ser menor não quer dizer que eles não tenham a força de exato. inibir todo esse eixo e deixar a mulher nesse estado de menopausa química, né? Então tem que ficar muito claro que não existe essa história de hormônio que só age no local. Entrou na mucosa, entrou na corrente sanguínea, vai viajar o corpo inteiro, vai se conectar com receptor no corpo inteiro, onde tiver receptor para aquele hormônio. Os hormônios são moléculas de efeitos geralmente sistêmicos, né, Ana? Exato. Inclusive, tem uma seguidora aí perguntando do anel vaginal, né? Então, anel, adesivo, injetável mensal, injetável trimestral, DIU hormonal. Tem o medicamento, né? A imitação do hormônio, seja ele um progestágeno, né? Ou um estrógeno, o efeito de supressão do eixo, de supressão da sua menstruação, ele é
igual. Então, eu falo no português rasgado, às vezes, para elas, é tudo farinha do mesmo saco. Só muda os nomes, né? Tem várias derivações, só muda os nomes. E é claro, dependendo, né? A mulher fala, ah, não, mas eu estou tomando aquele que diminui as minhas acnes, né? Diminui a espinha. Tem um Vai lá ter que faz uma outra alteração, né? Então, enfim. Mas eu até trouxe aqui, né? Só para a gente poder aumentar essa lista, é um pouquinho de choque aqui, né, na nossa live, mas eu acho que é importante. Alguns efeitos colaterais dos anticoncepcionais, né? Então, uma das coisas que se gera muito com o anticoncepcional é aumento da resistência à insulina, ganho de peso, às vezes distúrbios do colesterol, dislipidemia, intolerância à glicose. Existe como o anticoncepcional interfere em toda a absorção do tubo intestinal, então a gente vai poder ter o risco de diminuição de vitamina B12, diminuição de concentração do ácido fólico, todas as vitaminas do complexo B, zinco, magnésio, selênio, que são insumos fundamentais para o nosso corpo montar outros hormônios, vão ser prejudicados, né? Existe diminuição também dos hormônios androgênios, né? Então, a testosterona fica muito baixa e essa mulher, eu tenho relatos, né, de várias pacientes, nossa, doutor, quando eu parei de tomar um anticoncepcional, parece que a vida voltou, né? E o casamento pôde ser restabelecido, porque fazia anos que eu não sabia o que era, né? Ter tesão, querer ter uma relação. Então, isso é um efeito muito importante, né? E a lista não para, né? Ó, redução do desempenho sexual, redução da massa muscular, diminuição do bem-estar, alterações do humor. Tem muitas mulheres com alterações do humor, usando pílulas contraceptivas, e aí no nosso modelo de medicina meio louco, tradicional, o que acontece? A mulher vai no ginecologista, o ginecologista vai lá e trata ela com hormônio. Né? Ela estava lá com um problema na menstruação que não tinha nada a ver com falta de etililstradiol ou de algum progestágeno. Era uma disfunção, muitas vezes pela carência da tireoide, por questões outras hormonais, ela não estava dormindo bem, estava muito estressada, mas trataram ela com contraceptivo hormonal oral. Aí ela começa a ficar um pouco desanimada, sem ânimo, sem vontade sexual, começa a ter vários sintomas que não tinha antes, está mais inchada. Aí, em algum momento, algum médico fala, não, mas eu acho que você tem que ir no psiquiatra, porque você está ficando muito desanimada, você está entrando numa depressão, veja como você está estressada, talvez você precise tomar um antidepressivo, e aí vai parar na mão de um psiquiatra que às vezes não quer nem olhar o que ela já está tomando, e ele vai prescrever mais um medicamento. E aí isso vai virando uma bola de neve, né? De uma especialidade para outra, jogando essa mulher para lá, para cá. Então, infelizmente, essas histórias elas não são raras, né, Ana? Acho que toda semana no consultório a gente ouve essas histórias, né? comuníssima, sem contar o risco aumentado para câncer de mama, né? Eu vi até que E, você hoje fez uma publicação relacionada a isso. Reclamam muito de retenção hídrica, de aparecimento de celulite, falando aqui da estética, né? De aparecimento de celulite que não ganham peso em massa magra, que não tem densidade muscular, e que tem realmente um ganho de peso no total, na sua totalidade, às vezes por conta dessa retenção mesmo, que sim é causada por esses medicamentos. Então, nós poderíamos ficar aqui até amanhã de manhã listando, listando essas consequências, né, maléficas para o corpo, mas eu acho que a gente precisa então trazer também as soluções, né? Porque já tem um monte de gente aí. E agora? E aí, o que eu faço? E aí, estamos só levantando a bola para cima, né? E cadê a né? solução? Cadê o caminho, né? Mas só para frisar isso das doenças mais importantes, né? Que mais são comentadas da saúde feminina, para daí a gente seguir com essa nova contribuição, que é isso, né? O câncer de mama, que é tão temido, ele tem sua incidência aumentada. As mulheres que usam contraceptivos, hoje eu peguei 2 artigos, né? Um que mostra isso, né? O aumento do risco de câncer de mama em mulheres que já usam anticoncepcional, em comparação com as que não usam, e também um outro estudo que mostra em populações grandes, são estudos de revisão, né?
mostrando que mulheres, quanto mais cedo a mulher iniciar o uso do contraceptivo, né, na adolescência e tudo, maior o risco de desenvolver um câncer de mama. A gente sabe que, dentro da medicina funcional, a gente sabe que existem várias... quando a mulher começa a usar muito contraceptivo oral, isso há um estímulo maior em receptores proliferativos na mama, né? E esses receptores proliferativos, depois, sim, podem desencadear uma atipia nessa mama e, consequentemente, o aumento do risco do câncer de mama. Então, aumento do risco do câncer de mama, aumento dos riscos das doenças cardiovasculares, que são as que mais matam até hoje no mundo inteiro, né? E questões de trombose, problemas circulatórios, né? Então, tem que deixar bem claro isso, né? Que não é brincadeira só, né? Essa questão. É um remédio, né? E remédio traz efeitos indesejados, efeitos colaterais. Então, é grave, né? E qual é a Tirando solução? Qual que é E agora? E agora o que eu faço? Só a castidade agora, não pode mais, doutora sexóloga, não pode mais ter relação. Como é que a gente vai fazer esse negócio? E o pior é que sem o anticoncepcional eu vou ficar com vontade de ter relação, porque a libido vai melhorar. Mas aí não pode, porque senão eu vou engravidar. E aí, doutor Luiz, o que eu faço? Aí é a questão, né? Então, é um assunto grande, né? Até eu queria perguntar para você, depois Ah, eu comento aqui de algumas dessas opções, como é que é a tua experiência clínica, né? Como eu não sou ginecologista, né? Então, assim, essas questões, os pormenores, né? O ginecologista com certeza vê muito mais a fundo que a gente, é né? isso. Mas eu acho que primeira coisa, né, de métodos não hormonais. Então, já que a gente está falando que esse hormônio ele não é muito interessante, né? Então vamos pensar assim, puxa, a medicina criou até hoje métodos não hormonais contraceptivos. Então, eu acho que isso é legal da gente falar, né? Então existe aí os DIUs que não têm hormônios, né? Então a gente tem o DIU de cobre, que já é distribuído inclusive no SUS, né? Na época que eu trabalhava na saúde pública, na ponta, a gente colocava DIU bastante assim na unidade de saúde, né? Então é um DIU que se a mulher ela não tiver nenhuma disfunção maior, né, nesse útero, né, claro, para colocar o DIU você tem que pesquisar qual que é a forma desse útero, se não tem nenhum problema, nenhuma contraindicação, mas se a mulher não tiver nenhuma dismenorreia, essa menstruação muito dolorosa, volumosa, e não tiver nenhuma alteração uterina, ela pode colocar sim esse DIU não hormonal, né, que é o DIU de cobre, e hoje existem até alguns outros DIUs, DIU de prata, né, que às vezes misturado com cobre, né, acho que você também tem mais experiência com isso, poderia falar. Existe também um método que eu não sei até que ponto você costuma indicar, e eu não sei até que ponto as mulheres aderem, mas tem algumas amigas médicas, inclusive, que usam, que é o diafragma, né? Que é uma colocação, não tem hormônio, né? E a mulher pode colocar e tirar a cada relação. E existe, claro, a camisinha, né? O códon. Só que, claro, as mulheres, muitas mulheres têm, às vezes, uma alergia ao látex, ou às vezes tem todo um preconceito com a camisinha, né? Ah, vai perder o ânimo na relação, então não quero usar. Ah, é desconfortável, não gosto. Mas a camisinha, ela sim, um método não hormonal efetivo, né? Que, se bem usado, tem uma excelente, né, contracepção. E, claro, às vezes também associando a tudo isso, sabendo, ela conhecendo o ciclo, né? A mulher conhecendo o seu ciclo, sabendo evitar aqueles dias mais férteis. O problema é que nesses dias mais férteis é que a libido está mais alta, né? Mas dá para tentar fazer o coito interrompido, né? É um método que tem menos eficácia, obviamente, por todos os motivos óbvios que a gente conhece, mas se o ciclo é regular, nesses períodos mais perigosos, vamos dizer assim, é possível de ser feito, né? A gente costuma indicar muito o DIU, porque a gente sabe que a teoria também é uma coisa, né, Luiz? Mas na prática, né? Na hora do vamos ver, do pega para capar, como se diz, as coisas não são bem assim, né? Às vezes, não deu tempo de pôr uma camisinha, e o diafragma também precisa ser colocado anteriormente, né? E às vezes é uma relação não planejada.
para aquele dia, para aquela hora, enfim, né? Nós temos todas essas situações. Então, a gente realmente costuma indicar o DIU não hormonal, ou prata com cobre, ou cobre ou prata com cobre. O que que acontece? Ah, é um método seguro? Porque eu já ouvi dizer que fulano de tal engravidou com o DIU, né? É um método mais do que a pílula, mais eficaz que a pílula, certo? Uhum. Para o risco de não engravidar é só a castidade mesmo, né? Cinturão de Contra a couro, natura. cinturão de couro. Só cinturão de couro. Para garantir a contracepção, né? Só desse jeito mesmo. De calça jeans. Oh. Eu veria o problema também, porque não pode ficar acordado. Hein? Mas acho que não vai, esse método acho que não vai ter muita adesão aqui pelas Acho que meninas, né? não, não. Então, assim, realmente acaba sobrando na prática, né, efetiva os DIUs não hormonais, porque eles dão essa, então, liberdade, vamos dizer assim, né? Inclusive para as meninas que são nuligestas, né? Que nunca Uhum. é possível de se colocar, inserir um DIU numa menina de 17 anos, de 18 anos, de 16 anos. É, sim, completamente possível, né? Então, assim, eu acho que falta muito da mulher, sabe, Luiz? Boa vontade. Boa vontade Sim. não querer realmente essa interferência do medicamento para si. Porque a facilidade da pílula, a facilidade do método hormonal, realmente, né, é grande. E Assim. a gente tá numa cultura muito poderosa, né, da indústria também, no sentido de tentar trazer uma mensagem de que isso é normal, tomar pílula está tudo bem, que isso é liberdade. E essa associação com a liberdade foi construída muito fortemente, né? Então, e a gente está numa cultura, né, de, eu tenho uma dor, eu tomo um paracetamol, eu tenho uma labirintite, eu tomo um antivertiginoso, eu tô com dor no estômago, eu tomo um omeprazol. E as pessoas nem se questionam, né, muitas vezes, em relação a isso. E aí, às vezes, até existem extremos, né? Tem aqueles que não querem tomar nada, nem. Às vezes o cara está precisando e não quer tomar nada, né, de medicamento alopático, às vezes é importante naquele momento. E tem as pessoas que tomam por qualquer motivo, né? E a pílula, ela entra um pouco nessa história, né? De, eu vou tomar, mas por que que... Às vezes você pergunta para a mulher, né? Mas por que você está tomando pílula? Você está há tanto tempo agora sem parceiro, você não está namorando, você está mais tranquila, tal. Você já pensou em parar, tal? Mas é por comodidade, eu acabei, já estava tomando, já me adaptei bem a essa pílula. Se eu parar essa pílula, a minha acne vai ficar horrível, né? Então, Ah, assim, eu não... Então, tem algumas motivações, muitas vezes, assim, por um benefício muito pontual, mas toda essa noção do que está acontecendo no seu corpo, é preciso que a gente cada vez divulgue mais isso, porque é isso que talvez faça uma mulher pensar mais de uma vez em relação à continuidade de uma pílula, né? exato. E é o que eu sempre falo, por exemplo, pílula não é tratamento de causa de acne, né? Tem acne, Isso. parou com a pílula, apareceu a acne. Nós temos que tratar a causa da acne, né? Que na maioria das vezes, inclusive, está ligada à desbiose e à permeabilidade intestinal. Por exemplo, a qualidade da alimentação dessa mulher, ao consumo excessivo de açúcares, né? A glicação. Então, assim, nós precisamos também entender que nós precisamos buscar a causa fundamental dos sinais e sintomas e tratar essas causas nas suas raízes mesmo, né? Pílula não é medicamento para síndrome do ovário policístico, né? Perfeito. A pílula não regula a sua menstruação. Você nem menstrua quando está tomando pílula. Você só sangra, você não menstrua. Então, como é que regula a ideia da SOP? Não faz o menor sentido, né? Vamos buscar a causa, que na sua maioria das vezes na SOP está relacionada à resistência insulínica, e tratar a causa,
da sua anovulação crônica pela SOP dada pela resistência insulínica, né? Então, é essa abordagem, essa busca é que eu quero que elas tenham consciência, né? Usar um medicamento que faz tão mal para a saúde integral por conta de uma acne, por conta de uma falsa ideia de tratamento de síndrome do ovário policístico. É muito pequeno, né? É muito pouco, né? É a mesma coisa, né, Ana, que acontece com endometriose, né? Eu tenho várias pacientes que têm diagnóstico de endometriose e, assim, do ponto de vista tradicional, a única coisa que foi feita foi bloquear esse ciclo menstrual. Mas a gente sabe, né, que a endometriose, por mais que ainda não seja compreendida profundamente, quais são os motivos desse implante do endométrio em outras partes do corpo, como que isso acontece, tem algumas hipóteses, né, mas não tem uma confirmação exata desse mecanismo, mas a gente sabe que sim, é uma doença que cursa com inflamação crônica subclínica. E, no mínimo, né, se o médico está fazendo um tratamento mais integral dessa mulher, em primeira instância ele precisa não só inibir essa menstruação, talvez, porque deixar essa menstruação acontecer para algumas mulheres é muito doloroso e é ruim, vai atrapalhar a qualidade de vida dela e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, em paralelo, ir tratando esse processo inflamatório que está acontecendo no corpo dela, que provavelmente não é só lá nos focos de endometriose, mas ela já existem sinais sistêmicos, vários marcadores podem trazer isso, sinais clínicos, que mostram que essa mulher já se beneficiaria de um outro tratamento mais integral, sem contar, né, que eu gosto muito de fazer essa abordagem também em relação a mulheres que têm problemas, né, na parte genital, na parte de todo o aparelho né, feminino, nas mamas. Existem muitos temas aí do feminino, né, que às vezes é complexo. Se você for ver a história dessas mulheres, é uma história às vezes... Oi? Eu acho essa sua abordagem fantástica. Isso, e aí a gente começa a olhar para essa endometriose, mas a gente vai olhar um pouco na história pessoal, ou às vezes até mais sistêmico, olhando para as gerações das mulheres nessa família. Muitas vezes a gente vai ver ali muita supressão, muita dominação, né? Uma cultura patriarcal nessa família, e isso foi acontecendo na avó, na mãe, veio até a moça, e isso se manteve, e isso está de alguma forma materializado no corpo dessa mulher, lá na forma de uma endometriose, né? Ou está materializado na forma de um câncer de mama, que na verdade está querendo trazer uma mensagem mais profunda e mais sutil, no sentido de uma inclusão, de uma compreensão mais profunda dessa história. E no momento em que a gente usa medicamentos, a gente não quer ouvir essa história mais. A gente não quer nem dialogar com os sintomas, né? Então, eu trabalho muito nesse sentido de promover um diálogo. Se algo está acontecendo no seu corpo, é de alguma forma um sinal de que algo importante está acontecendo, né? Então, essa mulher que tem todas essas queixas, ela precisa olhar desse ponto de vista também em algum momento, seja pela terapia, por uma constelação, por mindfulness, por várias abordagens terapêuticas que podem ajudar ela a se abrir, a se reconectar com esse feminino, que às vezes nem é o feminino dela só, mas é o feminino machucado de muitas gerações de mulheres que foram submetidas, né? É histórico, é um feminino doente, né? E um feminino doente, ele traz para o corpo físico a manifestação da doença da alma dela, né? Então, é realmente esse trabalho precisa ser feito. Falando em endometriose, Luiz, a gente tem aí hoje até né, esclarecido já o braço autoimune da endometriose, né? Então, tacar um anticoncepcional sem pensar na inflamação crônica, sem pensar no intestino, sem pensar no braço autoimune, não é fazer tratamento global da doença também, né? Então, E a gente está hoje numa cultura muito louca, né? Que existem todos esses distúrbios, existe o uso da pílula de uma forma completamente banal, e aí existe, né, esse ovário que já ficou congelado há muito tempo, que quando a mulher quiser engravidar vai ter muita dificuldade de restabelecer essa fisiologia em muitas mulheres, e aí a gente vê, então, as mulheres correndo para a reprodução humana, pagando fortunas
para tentar fazer uma FIV, para fazer um implante no endométrio que nem já sabe como crescer para poder segurar, né, esse embrião, esse feto. Então, assim, a gente está numa fase bem doida mesmo, né, em que as coisas parecem que estão um pouco de cabeça para baixo. É, os valores se inverteram completamente, né? A gente não se deixa mais ser, né? Não se, para que viemos, como viemos, nós não nos reconhecemos mais, né? E E é o aí mesmo. isso também dentro dessa abordagem da reprodução humana é algo que eu trabalho com as mulheres um pouco, porque isso dentro do trabalho de constelação é um trabalho que a gente aprofunda dentro das constelações e assim, a gente está muito às vezes brincando com vida, né? Então, vai lá e congela tantos embriões, fica tanto tempo, implanta lá no corpo, aí tem tantos abortos, a gente sabe que esses abortos eles têm um grande impacto na saúde desse casal, isso impacta da mesma forma como, né, se fosse um aborto. Só que as pessoas estão brincando, parece que estão brincando, achando que aquilo ali é só, não, é só um jogo de matemática, né? Puxa para cá, puxa para lá, bota ali. E as consequências nefastas desse tipo de situação, né, que traz para a saúde do casal, para a saúde da mulher, muito. Eu vejo muitas mulheres adoecidas pelo fato, às vezes, de terem muitos abortos. A gente sabe que o aborto é mais comum do que a gente imagina, mas principalmente quando o aborto é repetido nesses implantes, 3, 4 embriões foram colocados e só um vingou e depois também foi abortado. E o impacto na mulher, no casal e em todas, né, em tudo que foi envolvido, né? É uma ferida, né? É uma ferida que fica. Então, é o impacto da expectativa que não foi alcançada também, né? Além do físico. Então, eu acho que a gente precisa muito se encontrar enquanto ser humano, né? Enquanto fisiologia humana, a gente precisa se aceitar, a gente precisa trabalhar nossos sentimentos mesmo, né? Que hoje se transformam em doenças, se manifestam no corpo físico como doença, e a gente quer tomar o remédio para tratar uma doença que tem causa, né? Que não é do tratamento do remédio. Só que a gente não tem mais paciência, a gente vive num mundo completamente corrido, é que tudo é pressa. Eu não sei onde a gente está querendo chegar, qual que é a linha de chegada e qual que é o troféu, o prêmio lá da corrida, sabe? Também não sei, não. Só sei que às vezes tem algumas coisas que estão muito esquisitas, né? Mas É, que também, em meio a esse caos, né, a lucidez também pode acontecer. E a gente sim. tem, claro, a medicina, ela tem uma área da medicina que tem pensado essas conexões, tem tentado dialogar mais com o sintoma, tem tentado compreender os mecanismos mais profundos de como aquilo aconteceu, né? Então, nem tudo é só tapar o sol com a peneira, eu tomo esse remédio e pronto, está resolvido, né? Eu acho que Isso, também tem isso. No meio do caos surge algo, né, que pode ser muito bom, muito útil. claro, pelo menos as experiências todas são válidas e são aprendizados, né? Então, Sim. viver essas experiências também são de suma importância. Amigo, nós estamos com o tempo esgotado, olha isso. Eu ficaria aqui até amanhã de manhã. Que é isso, né? Quando a gente se conecta, por exemplo, quando a gente, não é com todas as pessoas que a gente tem essa conexão, né? Mas com você é uma coisa muito fluida, muito natural e é muito legal de ter se encontrado por aqui, né? A gente É, até um dia vamos combinar. Você vem para Curitiba, eu vou aí e a gente se conhece pessoalmente, mas eu espero, eu acho que a conversa que a gente fez aqui contribuiu mais um pouco, né, com essa discussão. essa Eu espero que as mulheres e eu me sinto muito apreciado, assim, fico muito feliz de poder discutir isso com as mulheres, né? Também é o meu lado feminino também, né? Que de alguma forma tem que vir aqui e conversar com vocês. E me sinto lisonjeado por você ter dado essa oportunidade de trazer esses temas. Muito bom mesmo. eu queria dizer para elas que hoje a gente está ajudando, então, a construir esse pensamento, né? Esse assunto não se esgota aqui, é uma fonte, assim, né, de informação para nós realmente inesgotável.
e que é uma construção, é a construção do pensamento do eu sadio, né? Do eu manifestação, do me deixar manifestar como sou e encontrar as soluções dentro das minhas possibilidades. Eu acho que né? É muito disso. A gente precisa se deixar ser, né? E aí, com certeza, não esgota aqui. Se a gente, inclusive, tiver outra oportunidade, eu quero marcar um outro encontro já para ontem, porque, como eu disse, eu não vi a hora de estar, tenho certeza absoluta, minhas meninas também, né? Está convidadíssimo, porque você é um cara, um homem, que tem um feminino muito saudável, que nos acolhe, né? Que nos cura, porque o nosso feminino é dependente do outro feminino, né? Nós somos curadas a partir do momento que todas nós, no coletivo, somos curadas. E é essa também a minha luta diária com elas, né? Ana Lusa, não consigo a minha cura sozinha na minha individualidade. Eu encontro a minha paz. Eu sou capaz de encontrar a minha paz. Mas a cura é uma cura de gênero, e a história que nós carregamos é uma história de gênero, né? E vocês também contribuem. Maravilhoso, maravilhoso. Fico muito aqui, regozijo mesmo, é um contentamento, né? Com seu ideal, sua motivação, e aposto que muitas mulheres aqui também têm essa intenção, e eu só tenho a incentivá-las e apoiá-las nessa jornada. E estaremos juntos, né? Sempre que possível, estaremos juntos, sim, e com certeza vamos fazer outros momentos aí de conversa para que a gente possa contribuir mais e mais para essa jornada bonita, né, das mulheres. Tá certo. Eu quero que você me ajude, já vou fazer o convite aqui, que é para você não ter como recusar. Tá bom? Odessa, eu quero vir muito conversar com você sobre esse trabalho de constelação que você faz, sobre essa abordagem aí, tá? Maravilha. Vamos. Ótimo. Muito bom, Pronto, muito bom. Já pronto. topou, agora é só uma questão da gente ajustar a data e tá combinado. Vamos, ajustaremos. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, querido, dizer que aguardo, então, ansiosamente a próxima oportunidade. Agradecer aí às minhas meninas pela audiência, pela paciência conosco, né? Dar boa noite a todas, dizer que nós realmente precisamos encontrar a nossa paz, mas precisamos encontrar a nossa cura coletiva, certo? Obrigado.